Deus, glória a Jesus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs. Aqui quem vos fala é o vosso irmão Valclemar, direto aqui do canal Mão de Jesus, pela plataforma do YouTube. Quero agradecer a todos que têm estado conosco nessas lições bíblicas, nos conteúdos, nas pregações, nas lives. Muito obrigado a todos inscritos. Se não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, seu comentário. Isso fortalece o canal e ajuda a alcançar mais pessoas em nome de Jesus, né? E aí nós vamos agora para a 8ª aula das lições bíblicas da CPAD, Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao aquebrantamento e ao poder de Deus, né? Como de costume, eu deixo aqui 5 perguntas do livro, né, do estudo, tá vendo aqui, ó? E aí eu respondo nos próximos vídeos. Então, as 5 perguntas que eu deixei na aula passada, inclusive, foi sobre Estevão, né, um mártir avivado. As perguntas foram, quando pela primeira vez o nome de Estevão aparece? Primeira pergunta, né? Resposta. O nome de Estevão aparece pela primeira vez na escolha de diáconos em Atos capítulo 6, versículo 3 ao 5. Segunda pergunta. O que Estevão denunciou? Resposta. Ele confrontou a dureza do coração dos líderes israelitas e denunciou as suas traições e homicídios contra Jesus. Terceira pergunta. Qual foi a visão que Estevão teve? Resposta. O primeiro mártir da igreja teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai, a hora que ele estava morrendo, né? Quarto, que sentimento Estevão não demonstrou diante de seu suplício e dores? Resposta. Naquele momento de suplício e de dores, Estevão não demonstrou sentimento de vingança ou de ódio. Quinta pergunta. O que é a alegria do Senhor para o crente avivado? Resposta. Para o crente espiritualmente avivado, diante do sofrimento, a alegria do Senhor é a sua força, conforme Neemias 8:10. Então vamos lá então. Glória a Deus, aleluia, para a 8ª aula. Estamos aí na 8ª aula, vou me esforçar aí para estar dando mais essas, glória a Deus, aleluia, essa 9ª, 10ª, 11ª, 12ª e 13ª aula. Hoje nós vamos ler aqui, vou ler nesse conteúdo, né, fazer algumas explicações aí também, o avivamento espiritual no mundo. Então nós vamos estar lendo aí em nome de Jesus, né? E aí nós vamos ler o texto em Ezequiel capítulo 37, do 7 ao 10, e depois do 47, capítulo 47, do 1 ao 5 e 9, tá? Em nome de Jesus. Então quero fazer aqui uma oração antes, em nome de Jesus. Senhor Jesus, meu Deus, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, mais esse dia. Deus, dessa 8ª aula, Senhor Jesus, meu Deus, nesse estudo, a qual esse conteúdo que nos traz riqueza, entendimento, conhecimento, história e avivamento. Pai, me conduz aqui, Senhor, com teus filhos, tuas filhas, para que o teu nome, Senhor Jesus, mais uma vez seja glorificado e nós viemos entender na nossa alma, na nossa mente, no nosso entendimento, que só o Senhor é Deus, só Jesus é Deus, só Jesus é o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos lá, então. Pode estar conferindo a tua Bíblia católica ou evangélica, Ezequiel 37, a partir do versículo 7, que nos diz assim: Então profetizei como que se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. E cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor: vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande, em extremo. Nós lemos agora até o 10, agora vamos ler agora no capítulo 47, do versículo 1 ao 5, que nos diz assim: Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam as águas debaixo do umbral da casa para o oriente,
porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam as águas desde a banda direita. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000 côvados, mais 1000, né? E me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e eram já um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E aí nós concluímos no versículo 9, Ezequiel 47, 9. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem, esses 2 ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo que por onde quer que entrar esse ribeiro. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, então. Vamos para a parte da introdução, que nos diz assim: o que Deus fez no tempo de Ezequiel ainda pode fazer atualmente. Ele produziu avivamentos em várias partes do mundo, notadamente no século 18 e 19, no século 20 também contém planos, um grande avivamento por intermédio do movimento pentecostal. Cremos que, antes da vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, Deus pode despertar um grande avivamento mundial. Nesta lição, a partir de Ezequiel 37 e 47, estudaremos os avivamentos espirituais que ocorreram no mundo. Então vamos aqui para um conhecimento, né, a mais, para agregar aos nossos conhecimentos. E agora nós vamos ler aqui no tópico 1, o avivamento no tempo de Ezequiel. Nós vamos ler o capítulo 1, nós vamos ter aqui 3 parágrafos, né? 3 parágrafos. 1, 2 e 3, tá bom? Agora nós vamos aqui ler sobre a calamidade e restauração de Israel. O profeta Ezequiel alertou o povo a respeito dos duros juízos de Deus contra a desobediência e a apostasia de Israel. Diante de tão grande calamidade espiritual, o Senhor teve misericórdia, poupou o povo da destruição total e restaurou a nação eleita. Mas eu os poupei por amor do meu nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Ezequiel 36, versículo 21. Aqui no parágrafo 2, que é sobre o vale de ossos secos, né? O profeta Ezequiel recebeu uma visão a respeito do vale de ossos secos. Essa visão era uma representação do estado espiritual do povo de Israel. Para esse povo, Deus ordenou Ezequiel profetizar sobre os ossos secos. Ezequiel 37. Havia uma promessa ali de um grande avivamento nacional. Depois de profetizar, Ezequiel contemplou um grande milagre em visão. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Era a chegada de um grandioso avivamento espiritual sobre a nação de Israel. Nós sabemos que esse avivamento, ele veio através dos profetas, chegando até Jesus, né? Então Jesus traz este avivamento por completo através do Espírito Santo até os dias de hoje. Parágrafo 3. O rio das águas purificadoras. No capítulo 47, o profeta Ezequiel viu um homem que possuía um cordel de medir nas mãos, com o qual media uma distância de 1000 côvados, ou 450 metros, calculando em côvados, né? Côvado é o antebraço, tá? Esse antebraço aqui é o côvado, mais ou menos de 45 centímetros, 50 centímetros. Então ele calculou que deu 45 metros. E fez o profeta passar pelas águas que chegaram em seus tornozelos.
A cada etapa de 1000 côvados, o profeta Ezequiel andava nas águas do rio, pelo joelho, pelos lombos e por fim a nado. Ele já se sentia mais distante do solo. Era um rio que causava muita produção na agrícola, muita produção na agricultura, piscicultura, e daria vida em tudo por onde passasse. Era o grandioso avivamento que Israel haveria de experimentar pela misericórdia de Deus. Amém? Então tá aí esse avivamento, né? O Senhor Jesus trouxe com o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Estou falando na área espiritual, em Atos capítulo 2, que estudamos aqui também já nesse livro aqui, sobre esse avivamento, que é o início da igreja em Cristo Jesus, o início da igreja pentecostal de lá para cá. Agora vamos para o tópico 2, os grandes avivamentos no mundo. Na Europa, houve um período em que o continente europeu estava em situação idêntica ao povo de Israel, no contexto das profecias de Ezequiel. Pela misericórdia divina, não tardou Deus usar pessoas cheias do Espírito Santo para clamarem e perseverarem por um avivamento espiritual. O Senhor queria avivar o velho continente. Esse tópico, os grandes avivamentos no mundo, nós vamos ler aqui esse parágrafo 1 e vai se dividir em parte A, B e C, né? E aí depois nós vamos para o parágrafo 2 e para o parágrafo 3, tá bom? Glória a Deus. Vamos aqui, né? Tópico 1, os grandes avivamentos no mundo. Parágrafo 1 na Europa, acabei de ler, agora vamos para a parte A. Na Alemanha, por volta de 1722, o conde Zinzendorf liderou os navios num fervor missionário que se espalhou pelo continente europeu e chegou à América. Com a sua ênfase na religião do coração, houve um grande despertamento na busca do poder de Deus, principalmente voltado para as missões mundiais. Na Inglaterra, por volta de 1740, John e Charles Wesley e o George Whitefield atuaram com grande fervor missionário, buscaram o poder de Deus, a unção do Espírito e pregaram contra o formalismo. Sem poder das igrejas, aquele tempo, um grande avivamento desceu sobre a nação inglesa. Parte C. No país de Gales, o Evan Roberts. Bom, esses homens avivados, você pode ler o livro, né? Inclusive eu li também, eu indico. É um livro aqui que tem por título, por nome, Os 20 Homens Mais Usados na Mão de Deus, de 1500 para cá. Começando por Martinho Lutero, aí nós temos aí 20 nomes, esses nomes de homens que Deus usou tremendamente, né? Agora até 1900 aqui, tá bom? Então é um livro que eu indico aí. Vamos lá então a parte C aqui. No país de Gales, Evan Robert, um adolescente de 13 anos, reuniu seus colegas e lhes falou da visão que recebeu de Deus no domingo, dizendo que enviaria um avivamento, mas todos precisavam abandonar a prática do pecado. Foi então grande o impacto daquela visão de Deus. Por volta de 1904 a 1905, o avivamento começou a espalhar-se pela cidade, pelo país e alcançou muitos países no mundo. Agora vamos para o parágrafo 2. Nos Estados Unidos, Deus também queria avivar os Estados Unidos da América. Por isso, houve vários avivamentos na grande nação americana. Charles Finney foi usado por Deus para um grande despertamento espiritual. Teve grande influência de G. Campbell Morgan, no movimento de movimento de vida profunda, que pregava um viver pleno da presença de Deus contra uma vida morna, que dominava muitas igrejas evangélicas daquele tempo. Nesse tempo aqui nos Estados Unidos foi um avivamento tão forte que a história diz, né, que eles queimavam os livros de espiritismo, os livros voltado aos mortos, enfim, as literaturas mundanas, pecaminosas, né, foram queimadas em praça pública, né, foi muito forte esse avivamento aqui, né. Agora vamos para o parágrafo 3. Raízes do avivamento pentecostal. No ano de 1900, Charles Fox Parham
obreiro, leigo e pregador itinerante, resolveu fundar o chamado Movimento da Fé Apostólica, com o propósito de preparar obreiros leigos para evangelizar. Fundou o Instituto Bíblico Bethel College, na cidade de Topeka, no Kansas, Estados Unidos da América. Os alunos estudaram Atos 2 e, a partir desse estudo, foram batizados no Espírito Santo. A promessa de Atos alcançou a vida daqueles estudantes. Em 1901, em Houston, Texas, o pastor negro, filho de escravos da Louisiana, William Joseph Seymour, pertencente a um grupo Santidade, foi atraído pelo movimento da fé apostólica, iniciado por Parham. Ali foi batizado no Espírito Santo com evidências das línguas estranhas. Esse ano de 1901 é considerado o ano inicial do movimento pentecostal moderno. Em 1906, Seymour se transferiu para a Califórnia e ali começou a pregar a mensagem pentecostal na sua própria casa, na Bonnie Brae Street 216. As reuniões atraíram tantas pessoas que o prédio não comportava a todos. Procurando um novo prédio, Seymour descobriu um salão retangular que estava abandonado na Rua Azusa, 312, em Los Angeles, onde fundou a missão evangélica de fé apostólica. Ali começou o denominado avivamento pentecostal do século XX, que impactou o mundo inteiro. Tá? E é interessante porque nós lemos Ezequiel, capítulo 37, águas purificadoras. Preste atenção que eu vou falar aqui, uma experiência particular minha. Esse avivamento pentecostal, né, que começou ali, ou seja, esse avivamento pentecostal de Ezequiel sobre as águas purificadoras que acabamos de ler lá, justamente ele vem nesse avivamento através do derramamento de Joel, derramamento do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Esse avivamento, o batismo com o Espírito Santo com fogo, nos traz não só as evidências das línguas estranhas, isso para os incrédulos crer que Jesus ainda é o mesmo, que as promessas continuam. Ele nos traz não só esse avivamento das línguas estranhas, como também o conhecimento da palavra de Deus, porque ninguém conhece a Deus a não ser o Espírito de Deus. Então, ninguém conhece o homem a não ser o Espírito de homem e o próprio Deus. Então, o Espírito de Deus que nos revela e nos faz conhecer a respeito das Escrituras. Então, essa água purificadora, por exemplo, nós estávamos mortos em nossos pecados, aí vem esta água, onde esta água chega, ela traz vida, e ela começa inundando o nosso ser. Uma água que nos limpa, nos purifica. Como que nos limpa? Nos dando desejo, anseio da santidade, anseio de conhecer o Santo Jesus, anseio de conhecer o céu, de voltar para o céu, de viver com Deus, próximo a Deus. Então, isso que traz o batismo com o Espírito Santo com fogo, que é as águas que Ezequiel estava vendo, e isso não parou. Essas águas purificadoras continuam até hoje, chegando aí na tua vida, impactando o teu ser com conhecimento, daqui a pouco com o viver, né? Você vai nadar no conhecimento, no poder, na santidade. Você vai ter desejo, você que não tinha desejo de buscar as coisas de Deus, de ler a Bíblia, buscar, orar, sentir a graça, isso vai sentir. Então essa água purificadora nos faz isso, reviver para Deus, porque estavam mortos nossos pecados e agora revivemos com batismo, né? Nas águas, aí é um símbolo, e aí o batismo com o Espírito Santo com fogo, que é essas águas que vêm sobre nós. Isso é para quem é chamado, né? Para quem é chamado. A Bíblia diz muitos chamados. Escolhidos aí. Temos que se esforçar para sermos escolhidos, né? Vamos lá então, que agora nós vamos para o tópico 3. Os avivamentos mudam a história. Aí nós vamos ler o parágrafo 1 e 2. Glória, e já vamos encerrar, né? Glória a Deus. Estamos já com 20 minutos. Parágrafo 1. Impactos no mundo. É consenso entre os estudiosos a informação de que os maiores avivamentos do mundo trouxeram impactos profundos na política, na economia e na cultura. Poderíamos citar inúmeros exemplos, mas fiquemos com um que ocorreu entre os pentecostais nos Estados Unidos da América, num contexto da tragédia do racismo naquela nação.
Mesmo entre igrejas históricas, foi possível contemplar vítimas de séculos de conflitos raciais, cultuando ao Senhor, falando em línguas estranhas e se alegrando no Espírito Santo. Naquela época, né, tinha ali a divisão entre os negros e brancos, né, pessoas que sabiam leis, que não sabiam, e de repente o Espírito Santo vem, né, batiza, usa o seima, usa os irmãos na Rua Azusa ali, né, como falou aqui o ministério apostólico, né, de Charles Parham. E, enfim, né, isso une, traz uma unidade aos irmãos e irmãs sem racismo, sem todos, né, iguais, sem preconceito, né? E foi possível contemplar a vítima tal, como falou aqui, né? Só um verdadeiro avivamento espiritual remove o pecado da divisão de quaisquer espécies. Né? Somos seres humanos, somos todos irmãos, e em Cristo, né? Agora entendemos que o Espírito Santo ele nos faz unirmos com pensamentos bons, pensamentos de adoração a Deus, de santificação. Quando o Espírito Santo nos faz isso em nós, é fácil saber e entender quem é de Deus e quem não é. A Bíblia fala que quem é de Deus busca as coisas de Deus, e as coisas de Deus são santidade, as coisas de Deus são do alto. Quando nós estamos na igreja, eu tenho um irmão, uma irmã na igreja, e você vê que os frutos dela, a busca dela, é as coisas carnais, vamos dizer assim, é o sexo, é namorar, pode ser quem for, né? Nós vemos que estamos na carne, nas coisas carnais, que está lá em Gálatas, né? Briga, dissensões, heresia, contenda. Quando nós estamos em Deus, nós buscamos sempre a paz, a comunhão, a união, a santificação, sempre algo do céu, nunca carnalidade, nunca voltado para excitação, nunca voltado para expor, né, o corpo, como é que chama assim, de lascívia, enfim, né, nunca voltado para as coisas concupiscências carnais, sempre voltado para Cristo, que é santo. Você vê Jesus ainda sendo jovem, belo, bonito, ele não se preocupava em se expor à sua beleza, ele se preocupava com as almas. Olhando, conversando com a mulher samaritana, ele se preocupava com a alma da mulher samaritana, né? E os discípulos vieram e disseram, poxa, acho que ele está, né, dando uma cantada ali na mulher samaritana, vamos deixar eles dois só. E ao contrário, ele estava buscando a alma da mulher samaritana, falando para ela desse rio de Ezequiel, da água da vida que ele estava dando. Olha, se tu soubera que o dom de Deus e quem fala contigo, lhe pediria e daria água viva. Então esse rio, Jesus trouxe esse rio. Jesus traz esse rio da água da vida para nós, tá bom? Então entendemos aí as coisas de Deus e eu fico preocupado, por isso que estou falando um pouco, dando uma pincelada nisso aí, fico preocupado quando a gente vê escândalos, meu Deus, pastores que se desviam e caem em prostituição com os membros, com as meninas, com as mulheres. O sangue de Jesus tem poder, irmão. Então, por isso que eu estou dando essa pincelada aqui. Quando se fala de igreja de Deus, igreja de Cristo, há águas cristalinas, poder de Deus. Quando se fala isso, se fala de santidade. Quando você, ou qualquer pastor, ou irmão ou irmã, levar para o lado carnal, pessoal, do sexo ou das incitações carnais, vigie, fuja disso aí e vá buscar orientação na Bíblia da parte de Deus, irmãs, em nome de Jesus Cristo. Nós temos aí muito escândalo, muitas coisas terríveis acontecendo. Então o avivamento não tem nada a ver com essas coisas. O avivamento do céu, coisa boa, pura, santa, eterna, sabe, algo sobrenatural, seguro. Isso é de Deus. Quando se volta para, duvidoso, não sei, ele me encantou, ele me deu uma piada, ele falou uma pornografia, pronto, isso é carne, isso são obras da carne aqui da terra. As coisas de Deus, as obras de Deus são do céu, são puros, são limpos, né, e eternos. Vamos lá, senão eu fico só nas minhas palavras, não consigo concluir aqui. Vamos para o tópico 3. Os avivamentos mudam a história. Esse aqui eu já li, né? Na verdade, glória a Deus, aleluia. Não li não, vamos ler aqui. Impacto no mundo.
É consenso entre os estudiosos as informações de que os maiores avivamentos no mundo trouxeram impactos profundos na política. Eu já li, né? Vamos aqui para a conclusão, né? Estou gravando aqui ao vivo, né? Não vou ter corte aqui, tá bom? Em nome de Jesus, para ficar um negócio bem transparente. Né? Vamos para a conclusão aqui. Deus deseja optar nas igrejas no mundo, promover um poderoso avivamento espiritual que sacuda as estruturas eclesiásticas e denominacionais. Entretanto, é preciso buscar o batismo no Espírito Santo com perseverante fervor, que haja sinais, milagres, prodígios e maravilhas, em nome de Jesus, que o Santo Espírito sopre o avivamento espiritual e que o uso abundante dos dons espirituais seja real e abundante em nossos cultos. Irmão, por que eu falei um pouco nessa área aí? Porque, graças a Deus, meu canal tem alcançado, por exemplo, a África, Moçambique, né? Alguns irmãos e irmãs ali, eu tenho visto muitos escândalos lá também, né? Na área da igreja, na hora do pastorado, na área dessa área sentimental, a área da carnalidade, vamos dizer assim, na área da prostituição, né? Pornografia, enfim. Então, eu dei essa pincelada aí para entender, irmão. Quem é de Deus busca as coisas de Deus, as coisas do céu, as coisas santas, tá? Quem é de Deus ouve a voz de Deus. Quando pastores, nós, né, pela misericórdia do Senhor, né, tenho agora o cargo aí de diácono, louvado seja Deus, não que eu tenha pedido o cargo, mas o próprio Deus tem nos concedido essa função misericordiosa sobre a minha vida. Então, quando nós, diácono, presbítero, ou pastores, ou evangelista, né, que também estou na posição de evangelista aqui, cooperando na igreja, Jesus Cristo é o caminho. Então, quando nós, irmão, estamos aí conduzindo o rebanho do Senhor, ou alguém que confia estar conosco na igreja, isso não é privilégio meu. Isso não foi eu que busquei e trouxe. O próprio Deus enviou. Então, pastores, diáconos, presbíteros, evangelistas, profetisas, mulheres e homens de Deus, viemos cuidar do rebanho do Senhor com muita preocupação, temor e alegria. Porque se a igreja está cheia, não é mérito seu, é mérito do Espírito Santo. O que tem acontecido hoje? Deus envia os irmãos e as irmãs para congregar conosco. E alguns pastores e líderes pensam que é por causa dele. É a eloquência dele. É ele que está trazendo aquele povo. E aí começa a agir carnalmente, mandando, humilhando, trucidando, levando a forçar os irmãos e as irmãs a fazer coisas que não é bíblicas, não é bíblico. Pastores, diáconos, e eu me incluo também, evangelistas e presbíteros. Esse povo que está aí na tua igreja contigo não é teu, é de Deus. Cuida do rebanho do Senhor com muito temor, amor e alegria. Porque o Senhor Jesus vai cobrar de você e de mim, de nós, tudo que nós estamos fazendo aqui. Que o Espírito Santo nos ajude a ter temor a Deus. Porque Jesus, quando olhava para a mulher samaritana, para a mulher acusada de adultério, para alguma mulher, ele não olhava desejando, ele olhava para a alma, a necessidade, e conduzia para o céu. Se lágrimas, se lágrimas conseguisse trazer a seriedade do céu para a tua vida. Você está pensando que os escândalos que estão acontecendo não dói no coração de Deus? Está pensando que o Espírito Santo não sente dor? Por muitas vezes você não dá ouvido a Ele,
e dá ouvido ao homem. Por isso você tem desviado, tem saído da presença de Deus, tem caído da fé, tem se esfriado, tem voltado às práticas mundanas, voltado às práticas ocultistas que Deus não se agrada. Nós vamos concluir aqui em nome de Jesus Cristo, que Deus sabe aqueles que são dele e os que não são. Então vigie, veja onde você está congregando, com quem você está congregando e o que exemplo esse pastor ou diácono está dando para você. Se for exemplo carnal, Gálatas capítulo 5, foge. Se for exemplo espiritual, fique junto e ajude a igreja a crescer em nome de Jesus, que o nome do Senhor vai ser glorificado. Com certeza vai ter sinais, prodígios e maravilhas e milagres. É muito fácil identificar uma igreja quando ela está na carne, não tem mais prodígio, milagre, batismo com o Espírito Santo, profecias, ou seja, alertas da parte de Deus. Quando a igreja está na carne, quando a igreja está no Espírito, em Deus, na palavra de Deus, tem curas, milagres, sinais, prodígios e alertas da parte de Deus a respeito do mundo e do que estamos vivendo hoje. É assim que Deus trabalha. Vamos lá então, para concluir aqui, eu vou deixar essa